Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Jó, capítulo 26, versículo 2. Como sabe sustentar o fraco e socorrer um braço sem vigor? Como sabe sustentar o fraco? O fraco aqui somos eu e você, meu irmão e minha irmã. E qual é o nome da nossa fraqueza que carregamos em nós constantemente? Se chama carne. Se não nos policiarmos todos os dias, se não nos renunciarmos todos os dias, ter autodomínio, autocontrole, fazemos os desejos da carne e não percebemos. E os desejos da carne são inúmeros. Se engana você que o desejo da carne é só voltado ao sexo, à orgia, à fornicação, ou seja o que for. O desejo da carne também nos conduz a fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para nós. Vai desde ira, vai desde inveja, vai desde palavrões e tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Por isso temos todos os dias que lutar contra nós. Quantas vezes você já viu alguém totalmente educado, falando bem, bem vestido, mas acontece alguma coisa e a pessoa perde totalmente o controle e faz uma coisa assim que ninguém consegue explicar? Pois bem, é a carne. Isso é para provar para nós que somos mais fracos do que pensamos, que temos que lutar contra a carne constantemente. Porque o inimigo está ao nosso redor, como nos traz a palavra, tentando devorar a todos nós. E ele vai minando aqui, tentando minar nossas forças todos os dias, né? Por quê? A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, é contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos que estão pelos ares. É assim que nos traz a palavra. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos orienta, né? O que devemos fazer? Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá vendo? Por isso nos traz aqui, como sabe sustentar o fraco? Eu tenho que assumir primeiramente que eu sou fraco, que eu sou fraca, que eu preciso de Deus, que eu preciso de Jesus Cristo. Porque acontece alguma coisa, eu tendo Jesus Cristo no centro da minha vida, eu não ajo conforme eu quero, conforme a carne quer, mas eu ajo com mansidão, com autodomínio, com autocontrole. Por isso nos traz, né? O Senhor suscitou agora aqui, muito forte, o livro de Gálatas, no capítulo 5, né? Que as obras da carne são. O que são? Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, e eu vos previno como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aí, as coisas da carne. Então, é uma lista aqui, né? É uma vasta lista de coisas da carne, que todos nós carregamos essa fraqueza da carne dentro de nós, a qual temos que lutar todos os dias, senão a gente cai e muitas vezes a queda pode ser grande demais e eu perder a coisa mais preciosa de nossas vidas, que é o reino dos céus, a qual temos que nos esforçar todos os dias, porque a palavra nos traz: entrai pela porta estreita. Exige de nós todos os dias uma luta, uma perseverança e uma decisão contínua. Por quê? Continua a palavra, porque larga
é a porta da perdição, e lá entrarão por ela todos aqueles que herdarão os infernos. Então, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor traz hoje para nós meditarmos é muito forte. Então, cuidado com o pecado, meu irmão e minha irmã. Não dê consentimento, a carne é fraca, carregamos essa fraqueza dentro de nós. Carregamos essa fraqueza. Tanto é que Paulo, fala a nosso Senhor: tirai esse espinho da carne, E o Senhor fala para ele: a minha graça te basta. Por quê? É no Senhor que devemos nos refugiar quando vem até nós alguma coisa que quer aqui nos tentar, Quando quer nos fazer pecar. É se agarrar firmemente ao Senhor. Senhor, tua graça me basta. Senhor, eu estou passando por isso, me ajuda, me sustenta, me fortalece, me reanima. Por quê? O pecado, quando damos consentimento ao pecado, muitas vezes ele é feito às escondidas. E ali a pessoa vai pecando às escondidas, só que o inimigo faz com que o pecado ele fique agradável, ele fique gostoso. E aí a pessoa já não tem mais medo que seja descoberta. E uma vez descoberta, o que o inimigo faz? Sai fora e deixa pessoas com as consequências. E a consequência do pecado, o que é? A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas nos traz aqui, no segmento deste versículo, e socorrer um braço sem vigor. Por quê? Se dermos vazão ao que a carne quer, vamos afundando. Ao ponto de ficar o quê? Só o nosso braço para fora aqui, Vamos afundando, fica o braço, e o braço ainda, ele ultrapassa a nossa cabeça, na verdade. Por quê? Por que isso? Porque é aonde temos que clamar ainda ao Senhor. Estamos no limite do pecado, estamos totalmente afundados, já afundou até a nossa cabeça. Mas temos que nos lembrar: meu braço está para fora. Eu ainda tenho chance, eu ainda tenho oportunidade de me levantar, de ser segurado pelos braços e sair desse buraco, desse lamaçal de pecado. Tanto é que o Senhor traz para nós também aqui, Mateus 14, versículo 30 e 31. Mas sentindo o vento ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente, o segurou. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o, homem fraco na fé, por que duvidastes? Então o que acontece aqui nos traz a respeito de Pedro quando caminhou, pelas águas. Ele ali sentiu o vento e começou a afundar. E o que eu falei para você? Afundou, passou o pescoço, mas o que sobrou? Os braços. E Jesus o segurou pela onde? Pelos braços, e o trouxe para cima. Então, meu irmão e minha irmã, se você está fraco, pois eu falei para você que todos nós, sem exceção, carregamos essa fraqueza dentro de nós. Mas a palavra nos traz: pois quando eu me sinto fraco, é aí que sou forte. E essa força onde é? É em nós que ela existe? Não, é de Deus, é de Jesus Cristo. Porque, olha aqui, socorrer um braço sem vigor. E o que é sem vigor? É sem força nenhuma mais. Por quê? Muitas vezes damos vazão ao pecado. E aquilo vamos afundando nele. Mas o nosso braço ainda é aqui. A última chance que temos. Eu estava assim. Mas o Senhor me resgatou. E foi pelo braço. Você pode estar passando por isso. Lutando aqui. Você sabe que é fraco. Você sabe que é fraca. Mas você não quer assumir isso. Por isso está nesse lamaçal de pecado. Aonde o Senhor traz para mim muito forte. Já está havendo rejeição até da sua família por conta desse pecado que você está cometendo. Mas eles te amam. Mas você tem que entender que eles amam você, não o seu pecado. Ninguém tem que aceitar nós e nossos pecados. Jamais. Jesus nos aceita. Ele aceita o pecador e a pecadora, mas nunca, nem jamais, os seus
pecados. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele sabe da nossa fraqueza. E mesmo assim, quando estamos afundando, o braço dele está lá, para nos trazer, para nos puxar. Foi assim com Pedro. Pedro se viu ali afundando. E ele gritou: Senhor, me socorre. E é esse grito que você tem que dar, meu irmão e minha irmã. E quem vai te ajudar é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou intercedendo por você em oração, mesmo sem te conhecer. Mesmo sem te conhecer. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. E não é vontade de Deus que nenhum de nós nos percamos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que eu tenho que fazer? Orar e vigiar. E a você que, infelizmente, possa estar caindo, meu irmão e minha irmã, estenda os seus braços. Reconheça que você é pecador, pecadora, que tem uma fraqueza. Essa fraqueza tem nome, a carne, é os pecados. Lute contra isso, estenda os braços e clame ao Senhor. Me salva, me resgata, me segura, Senhor. E você vai ver o quanto você é amado e amada por Jesus Cristo. Pois Ele vai te limpar, vai te abraçar, não vai te acusar de nada, como não me acusou dos meus pecados, mas Ele vai falar: não peques mais. E vamos construir uma nova história juntos. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã, por que essa palavra está com Jó? Porque logo o livro de Jó, logo no capítulo 1, vemos que Satanás fala a Deus: é por nada que Jó te serve. Deixa eu tocar ali em tudo que ele tem, para ver se ele não aqui te rejeita. E Deus falou: tá bom. E assim foi feito. Jó perdeu tudo. Mas Jó não perdeu aquilo que é mais valioso em nossas vidas: Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Jó perseverou e foi restituído de tudo. Mas ele reconheceu a fraqueza e lutou contra essa fraqueza. Pois quando nos sentimos fracos, é aí que sou forte. Exige de nós decisão contínua por Deus, perseverança em Deus e entregar-se a Deus sem reservas. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã, e assuma que você é fraco, que você é fraca. Todas as vezes que você comete alguma coisa que entristeceu o coração de Deus, é a respeito dessa fraqueza aqui. É a carne ainda. Vemos a lista aí no livro de Gálatas, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas, se pegarmos aqui, livro de Gálatas, na continuidade, vemos lá. Gálatas capítulo 5, para a gente finalizar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Isso é o que o Senhor espera de nós, e é isso que temos que lutar todos os dias para fazer. Ter autodomínio, mansidão, autocontrole, não deixar que a fraqueza da carne nos domine, mas que o Espírito Santo de Deus prevaleça sobre nós, sobre todas as coisas, para nos mantermos de pé. Amém? Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e te guarde.